Olá, meus queridos, vamos a mais um dia de leitura bíblica. Como uma senhora falou comigo esses últimos dias, pastor, falta pouquinho. Para quem iniciou, já está com a gente desde lá do primeiro dia, falta pouquinho. Você que está chegando novo, segue daqui para frente as leituras que já passaram, você vai atualizando aos pouquinhos na nossa playlist Leitura Anual Bíblica. Vamos lá. Dia 330, nós vamos ler Ezequiel 44 e 45, Salmo 121, Atos capítulo 7, a partir do verso 23. Ezequiel 44. O portão leste. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste e que estava fechado. E o Senhor me disse: esse portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Reformas no ministério do santuário. Depois o homem me levou para a frente do templo, passando pelo portão do norte. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí com o rosto em terra e o Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção, veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo o que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e de todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: basta de todas estas suas abominações, ó casa de Israel, porque vocês levaram estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne para estarem em meu santuário e profaná-lo, a saber, o meu templo, quando oferecem o meu pão, a gordura e o sangue. Vocês quebraram a minha aliança fazendo todas essas abominações. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário em lugar de vocês. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se afastaram de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles poderão servir no meu santuário como guardas dos portões e ministros do templo. Eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo e estarão diante do povo para o servir, mas porque serviram o povo na presença dos seus ídolos e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade, por isso jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço e de tudo o que tiver de ser feito nele. Os deveres dos sacerdotes. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, usarão vestes de linho, não deverão usar nada feito de lã. Quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo, deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar.
Quando saírem para o átrio exterior para junto do povo, deverão tirar as vestes com que ministram, deixando-as nas santas câmaras. Deverão usar outras roupas para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo ficar comprido. Pelo contrário, devem cortá-lo como convém. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. O sacerdote não se casará com a viúva nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem da linhagem da casa de Israel ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Quando houver litígio, eles atuarão como juízes, decidindo a questão segundo o meu direito. Guardarão as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Apenas se o morto for o pai, a mãe, um filho, uma filha, um irmão ou uma irmã que não tiver marido, poderão se contaminar. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Vocês não lhes darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou a sua propriedade, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles, o melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie, e toda oferta de toda espécie serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Os sacerdotes não comerão nenhum pássaro ou animal que tenha morrido por si mesmo ou que tenha sido dilacerado por outro animal. A porção da terra separada para Deus. Quando vocês repartirem a terra como uma herança, façam uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 12,5 metros e a largura será de 5 quilômetros. Ela será santa em toda a sua extensão. Dessa porção, o santuário será uma área quadrada de 250 metros por 250, tendo ao redor uma área aberta de 25 metros de largura. Dessa porção santa, separe uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esse será o lugar santo da terra, destinado aos sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir o Senhor. E lhes servirá de lugar para as suas casas. Será também um lugar santo para o santuário. Os levitas, ministros do templo, terão uma propriedade de 12,5 km de comprimento por 5 de largura, onde poderão morar em suas cidades. Separem uma área de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento ao lado da porção santa, para ser propriedade da cidade. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. A porção do príncipe de Israel. O príncipe terá a sua parte dos dois lados da porção santa e da propriedade da cidade, diante da porção santa e diante da propriedade da cidade. Do lado oeste se estenderá na direção do oeste, e do lado leste se estenderá na direção do leste. O comprimento corresponderá a uma das porções das tribos, desde a fronteira oeste até a fronteira leste. Esta terra será a propriedade do príncipe em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, pelo contrário, distribuirão a terra à casa de Israel, segundo as suas tribos. Pesos e medidas. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastem a violência e a opressão e pratiquem o juízo e a justiça. Deixem de fazer explorações entre o meu povo, diz o Senhor Deus. Tenho balanças justas, efa justo e bato justo. O efa para medir cereais e o bato para medir líquidos serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o efa
contenha a 10ª parte do homer, o homer será a medida padrão. O ciclo será de 20 geras. Uma mina será igual a 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos. Esta será a oferta que vocês farão: a 6ª parte de 1 efa de cada homer de trigo, e a 6ª parte de 1 efa de cada homer de cevada. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de 1 bato de cada coro de azeite. Um coro, como o homer, tem 10 batos. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro deverá ser tirado dos pastos ricos de Israel para oferta de cereais, para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta ao príncipe em Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de cereais e as libações, nas festas da lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Ofertas no ano novo. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, você pegará um novilho sem defeito e fará a purificação do santuário. O sacerdote pegará um pouco do sangue e o porá nos batentes do templo, nos 4 cantos da borda do altar e nos batentes do portão do átrio interior. Faça o mesmo no 7º dia do mês, por causa dos que pecam sem intenção ou por ignorância. Assim vocês farão expiação pelo templo. Na Páscoa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, vocês terão a Páscoa, festa de 7 dias, em que comerão pães sem fermento. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa, ele preparará um holocausto ao Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de cereais, 17,5 litros para cada novilho e para cada carneiro, e 3,5 litros de azeite, no dia 15 do 7º mês, e durante os 7 dias da festa fará o mesmo, a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Vamos ler agora o livro de Salmo, capítulo 121. Deus, o nosso protetor. Cântico de peregrinação. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Vamos ler agora o livro de Atos, capítulo 7, a partir do verso 23. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse:
Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moleque e a estrela de Renfã, o deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram a morte de Estevão. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, e, enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Então está aí mais um dia de leitura bíblica finalizado. Te espero aqui amanhã. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá o like e compartilha também. Um abraço e até a próxima!